Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemato.online. Para além deste, vais encontrar neste canal um conjunto muito variado de recursos e para os aproveitares bem, não te esqueças de subscrever, de deixar gosto nos vários vídeos que vais vendo. Para encontrares tudo de forma mais organizada e simples, não te esqueças de visitar o site. Fica à tua espera. Bom, então para conseguires começar a entrar já pelos exercícios complicados de contagens, vamos tentar ver aqui rapidamente quais são os princípios básicos e para isso temos aqui deste lado direito uma ideia simples. Imagina, por exemplo, que tens 3 aldeias e que vamos definir alguns caminhos entre elas, não é? Por exemplo, de A para B tínhamos 2 caminhos possíveis e de B para C, por exemplo, temos 1, 2 e 3 possibilidades, ok? Portanto, temos aqui uma pergunta simples: quantos caminhos diferentes é que é possível fazer de A para C? Ora, imagina-te mesmo na situação, chegavas aqui, partias da aldeia A e poderias escolher 2 caminhos, não é? Para cada uma dessas possibilidades, tu agora podes ter 3 opções, ok? E, portanto, o que é que parece lógico fazer aqui? Para cada uma destas 2 possibilidades, nós temos 3 opções e, portanto, vamos repetir este 3 2 vezes, ok? Portanto, isto que está aqui é uma ideia muito simples e chama-se o princípio da multiplicação. Quando nós temos uma sequência que é composta por várias etapas, neste caso temos 2 etapas, a primeira escolha e a segunda escolha, então o número de maneiras diferentes de fazer a sequência toda, de uma ponta à outra, é obtido pela multiplicação das alternativas para cada etapa, ok? Para já, simples. Agora imagina, por exemplo, que tens alternativas para além destas, portanto, imagina, por exemplo, que existe uma outra estrada diretamente de A para C e mais uma daqui para aqui. Okay? Portanto, nós agora temos mais 2 formas de ir de A para C. Então, se quisermos contar o total, o que é que vamos fazer? Já tínhamos os caminhos anteriores, não é? Que eram 6, e agora juntámos-lhe mais 2 formas de ir de A para C. Ok? E agora não multiplicamos, não é? Não fomos multiplicar este 6 por 2, não fazia sentido. Portanto, o que nós temos aqui são 2 alternativas, ou vamos por estes caminhos por cima, ou então vamos por estas 2 alternativas, o que significa que contamos em separado cada uma das situações, cada uma das opções, e depois no final somamos tudo, ok? E isto é chamado o princípio da adição. E com estes 2 princípios muito simples para contar, nós vamos agora poder resolver exercícios bastante mais complicados e que muitas das vezes tu podes ficar naquela dúvida: é para somar, é para multiplicar? Pensa sempre nesta ideia básica, está bem? Ou sequências com várias etapas, ou alternativas, às vezes diz-se disjuntas, ok? Que não interferem umas com as outras. E nesse caso somamos. Bom, então vamos lá aqui a um exemplo também em concreto. Temos um saco com letras e agora vamos fazer a extração de, por exemplo, 5 letras. Mas o que vamos fazer é retirá-las sucessivamente e, portanto, vamos querer contar primeiro qual é o número de sequências diferentes que é possível formar com 5 letras, quando nós as colocamos lado a lado, ok? Número de sequências diferentes com as 5 letras. Então, como é que nós vamos poder contar isto? Ora, nós retiramos uma primeira letra, portanto, podemos dizer, temos a primeira letra, e depois vamos retirar a segunda, a terceira e por aí fora. Okay? Não há reposição, portanto, a letra quando sai, acabou, já não volta atrás, já não vai aparecer novamente, não é? E vamos agora representar cada uma destas posições com tracinhos. Não é? É uma coisa que vais usar bastante aqui, os tracinhos. Bom, seguindo a ideia de há pouco, o que é que nós temos aqui? No fundo é uma sequência de várias etapas. Em cada etapa teremos um certo número de alternativas que vamos contabilizar. Portanto, vamos começar aqui pela primeira posição. Tiramos a primeira letra. Okay? Então, o que é que pode acontecer? Temos 5 possibilidades. Não é? Qualquer uma destas 5 letras pode aqui aparecer. Depois de ter saído essa primeira letra, nós agora já só temos 4 letras dentro do saco, o que significa que vamos ter 4 alternativas para a segunda posição. Certo? E depois
a terceira letra, temos 3 alternativas. Portanto, imaginando aqui a sequência, já usámos, imagina que saiu esta e saiu esta. E agora já só temos 2 letras dentro do saco, portanto temos 2 alternativas e, finalmente, a última letra já está decidida, não é? Pronto. Então, temos uma sequência com várias etapas, temos as alternativas para cada etapa. O que é que fazemos agora? Vamos somar ou multiplicar? De acordo com o que nós vimos aqui, vamos multiplicando as várias alternativas nas etapas para obter o número de sequências diferentes que podemos obter aqui. Então, é isso que fazemos aqui e temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E este tipo de sequências, este tipo de multiplicações, nós vamos lhe dar aqui um nome, é muito usado. Isto podemos chamar 5 fatorial, está bem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E fazendo as contas, vamos aqui à calculadora. Na tua calculadora deves ter aí a opção para trabalhar com estas ferramentas como o fatorial, as combinações, os arranjos e, portanto, é só procurar aí na tua em particular. Eu tenho aqui o fatorial e, portanto, temos 120 e, portanto, há 120 sequências diferentes com 5 letras. Mas agora vamos ver uma segunda situação. Então imagina, por exemplo, que o que nós queríamos era retirar não sequências de 5 letras, mas sim o número de sequências de 3 letras, a partir daquelas 5, não é? Número de sequências diferentes com 3 letras. Ok? Então, vamos representar a situação. Temos aqui o modelo dos tracinhos, 1, 2, 3, temos a primeira letra, temos a segunda e a terceira. Ok, agora um raciocínio bastante semelhante, vamos buscar uma primeira letra, temos para a primeira posição 5 alternativas, depois essa letra já saiu, já só temos 4 e finalmente temos 3. Ora, isto, neste caso, podemos fazer as contas, mas também podemos atribuir a isto o nome do que eu chamo uma ferramenta. Aqui era o fatorial, também se podem chamar já agora permutações de 5 elementos, ok? Isto são permutações. E aqui neste caso nós vamos chamar a isto o quê? São arranjos de 5 elementos 3 a 3, ok? Estes arranjos são arranjos sem repetição, ok? Portanto, neste caso não poderia aparecer a mesma letra novamente, não é? Portanto, são arranjos sem repetição ou arranjos simples. E o cálculo aqui é mais fácil, 5 vezes 4, 20, vezes 3, temos 60. E temos aqui o número de sequências diferentes com 3 letras. Terceira situação. Então, e se nós, em vez de sequências, se nós quisermos subconjuntos? Vamos ver qual é a diferença. Portanto, queremos o número de subconjuntos com, por exemplo, também 3 letras, que é possível formar retirando ali 3 letras de dentro do saco com as 5 que já tínhamos. Portanto, obviamente que agora, se eu usar as mesmas ferramentas, se eu fizer isto, o que é que acontece? Portanto, no caso das sequências, eu tinha a sequência, podia sair com 3 letras A, B e C. Isto era uma sequência, mas nós contámos outras coisas. Por exemplo, começando por B, saía a letra B, depois a A e depois a C. Ora, isto já era uma sequência diferente, não é? Tal como outra qualquer, por exemplo, D, C, B. E tudo isso deu origem a estas 60 possibilidades. Agora, quando eu quero um subconjunto, eu só quero saber quais são as 3 letras que nós retiramos. Portanto, não interessa a ordem pela qual elas surgem. E vamos representar assim. Portanto, um exemplo podia ser sair a letra A, a B e a C. Ok? Agora, não me interessa trocar estas letras e contar como um caso novo. Portanto, B, A e C, e eu estou a usar aqui a notação de conjunto, é exatamente o mesmo. Portanto, a ordem aqui não interessa. Isto não é um caso novo, não vamos considerar. Bom, então como é que contamos isto? Nós temos uma ferramenta que faz isto logo muito rapidamente, que são as combinações, neste caso vamos a 5 elementos, selecionar 3. Okay?
As combinações, existem fórmulas, tal como para os arranjos também, mas vamos diretamente à calculadora buscar as combinações, portanto também deves encontrar aí, e no meu caso tenho aqui já, por exemplo, aqui as combinações de 5 elementos, 3 a 3. Pronto, o que vai dar 10. Então teríamos 10 maneiras de formar subconjuntos de 3 elementos a partir das 5 letras. Ok? Bom, uma pequena variante. Imagina, por exemplo, que queríamos formar subconjuntos, mas com pelo menos 3 letras. Portanto, se a variante for pelo menos 3, e atenção sempre às perguntas, porque isto às vezes pode passar despercebido, no máximo 2, pelo menos 4, este género de pergunta, atenção que poderá haver mais do que uma situação a contar, não é? Portanto, aqui neste caso, se forem pelo menos 3, nós temos 5, então poderíamos formar o quê? Subconjuntos com 3 elementos, que já contámos combinações de 5, 3 a 3. Mas há mais, não é? Portanto, agora também poderemos ir buscar 4 letras. Portanto, vamos às 5 selecionar 4 e estamos a formar subconjuntos. E finalmente poderíamos, no fundo, retirar as letras todas de uma só vez, não é? Combinações de 5, 5 a 5. Pronto, isto aqui depois era fazer as contas. Este já temos, 10 mais as combinações de 5, 4 a 4. Depois, quando aprenderes um bocadinho mais sobre as combinações, vais ver rapidamente que isto vai dar 5 e que este tipo de combinações, em que estes dois números são iguais, é apenas 1. Okay? O que faz sentido, porque se olharmos para aqui, se eu vou selecionar as 5 letras, só há uma maneira, não é, de retirarmos as 5 letras, que é tirá-las A, B, C, D, E. E como não estamos a considerar trocas, isto é um único caso. Pronto, teríamos assim 16 subconjuntos com pelo menos 3 letras. E repara que não multiplicamos. O que é que nós fizemos? Contámos estes casos com 3, estes casos com 4, com 5, que eram alternativas distintas, um bocadinho aqui como os caminhos. Isto é uma alternativa distinta desta. E depois, então, juntámos tudo. Ok? Pronto, espero que tenha ajudado. Agora, isto são as ideias só básicas. Depois, os problemas de início, podes sentir alguma insegurança e com a prática estas ideias começam a ser bastante simples de usar e vai variando os exercícios, vai variando os problemas. Ok? Até à próxima!